leitores, eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu estava numa ressaca literária, é por isso que os vlogs pararam aqui no canal. Porém, gente, eu encontrei um livro assim que me fez sair da ressaca, uma leitura incrível, maravilhosa. Mas não é esse livro que eu vou fazer o vlog, né, porque eu já li. É um livro que tem mais ou menos a mesma vibe, né? A história se passa tipo num mundo imperial, com imperadores e tudo mais, toda essa questão. Então não é um mundo moderno. Tem um pouco de fantasia ali, alguns poderes e seres mágicos, principalmente dragões. E a protagonista é uma mulher, né? Uma jovem ali, né, de 16 anos, mas muito promissora e provavelmente vai amadurecer muito nesse livro. O livro ele se chama Os Seis Grus, da Elizabeth Lynn. Essa aqui é a capinha, depois eu mostro pra vocês com mais detalhes. Mas é uma duologia, então esse livro já tem sim o segundo livro publicado até mesmo aqui no Brasil. Esse livro aqui no Kindle tem 481 páginas, é um pouco grande. Aparentemente, esse livro aqui, ele é um reconto, Os Seis Cisnes. A história ela vai acompanhar a Shiori Ama, que é a única princesa de Kyoto. Mas a princesa, ela tem um grande segredo que ninguém pode saber, ninguém pode ter nenhuma desconfiança, que é, ela tem a mágica que é proibida. E é assim que justamente começa o livro. O primeiro capítulo do livro se inicia com a Shiori, né, mostrando um pouco do seu poder, tentando esconder tudo, justamente na manhã em que ia ter uma cerimônia em que ela ia ser apresentada ao seu futuro noivo. Mas o que a Shiori não pensaria é que o pior pesadelo dela pode acontecer, porque justamente a sua madrasta é uma feiticeira e ela ameaça a Shiori, ameaçando, né, os irmãos da Shiori, de que a Shiori tem que se permanecer quieta sobre tudo. E é claro que daí tudo vai desmoronar, né? Todo o império vai desmoronar, conspirações contra o trono, então vai ser toda aquela loucura juntamente com essa trama principal, que é o poder da Shiori, que provavelmente eu imagino que vai ajudar a Shiori a resolver toda essa questão de, sei lá, salvar o pai dela ou tentar impedir essa usurpação, ou ajudar a usurpação, né? Não sei se ela quer ajudar. Enfim, é uma história que parece ser muito interessante e eu tô animada pra essa história. Eu confesso que eu já comecei a leitura, como de praxe, mas eu ainda tô no capítulo 3. Tô bem no comecinho da história, ela acabou de se meter nessa enrascada, né, de quase mostrar o poder dela pra todo mundo, mas ela já atraiu a atenção da madrasta dela, mas ainda a madrasta dela não fez nada. E ela tá ali se divertindo com os irmãos, né, nesse capítulo, então é aquele céu lindo antes da tempestade, sabe? Eu acredito que logo tudo vai desmoronar, logo toda a trama vai se desenrolar, né? Eu gostei bastante da personagem principal até o momento, assim, é uma personagem que tem ali uma certa ambição, se prende um pouquinho por conta das expectativas que é criada sobre ela, né? Ela não quer ao mesmo tempo decepcionar o pai, decepcionar os irmãos, então ela acaba seguindo ali as ordens, seguindo as regras, mas ainda assim ela tem um espírito muito livre, então eu acho que isso vai ser muito promissor. Sobre a magia dela também, fica aquele mistériozinho, né? Então é um livro que não dá ali todas as cartas pro leitor logo no começo, sabe? Então eu acho que a escritora vai trazendo isso aos poucos durante a narrativa, conforme as coisas vão acontecendo. Então tem esse um pouco de mistério, porque até a Shiori não sabe muito bem como funciona essa magia, porque nenhuma das vezes que ela fez, né, isso acontecer, tipo, ela tinha a intenção. Então isso é um mistério até mesmo pra ela, então vai ser uma jornada de muitas descobertas, né? A narrativa tá super divertida, super gostosa, cheia de mistérios ali, pequenos mistérios, pequenas intrigas. A gente tá sendo ainda apresentado a todos os personagens ali do Império, né? E é isso, eu espero conseguir terminar essa leitura, porque eu não aguento mais essa ressaca literária.
Avancei muito nessa leitura e eu precisei vir fazer aqui essa atualização pra vocês antes de chegar nos 50% dessa história, porque assim, eu estou impressionada com o quanto essa história está andando, está movimentando. Eu não achei que a esse ponto a história já estaria neste nível, mas cá estamos. Eu estou no capítulo 17, em 37% da leitura. A história tá andando demais. Eu achei, quando eu comecei a leitura, que a história ia ser um pouco mais devagar, que ia nos ambientar primeiro no castelo, que a gente ia ficar ali um bom tempo no castelo, se ambientar no espaço, se ambientar ali em toda a dinâmica dos irmãos e tudo mais, e também conhecer um pouco mais da madrasta, que aparentemente é a vilã de tudo. E como o livro também tem essa proposta, né, de como segundo acontecimento, né, tipo, como pano de fundo pra história toda, essa coisa de quererem roubar o trono do pai da princesa, né, e dos príncipes, né? Então eu acreditei que talvez tivesse mais uma ambientação também nessa questão do reino, pra gente conhecer mais como tudo funciona e entender, tipo, também ter as nossas visões, tipo assim, será que o imperador realmente é uma pessoa ruim? Ter ali suposições de quem pode ser essa pessoa que queira roubar o trono. Então, por tudo isso, eu achei que a história ia ficar ali mais parada em relação ao reino, mas, gente, foram poucos capítulos ali e sempre acontecendo alguma coisa. O que eu particularmente gostei foi assim uma surpresa, porque eu não esperava que a história fosse ter essa pegada mais rápida. É uma pegada tipo Percy Jackson, sabe? Que as coisas vão acontecendo assim, cada coisinha vai se encaixando e tudo mais. Eu entendo que talvez não seja esse o foco da autora. O foco da autora realmente tá na ação, realmente tá na trama se desenvolvendo, sabe? E não em ficar ali meses no castelo pra ficar mostrando mais da Chayori. E eu não achei que esse desenvolvimento, né, ficou ali defasado. Então eu não achei que a história estar andando rapidamente, né, a trama estar se desenvolvendo, a gente ficou ali perdido, pelo menos não senti nenhuma confusão em relação aos personagens e aos acontecimentos e a dinâmica. Eu achei que ficou uma dinâmica assim bem interessante, porque a Chayori vai lembrando de várias coisas, ela vai se lembrando do relacionamento dela com os irmãos, de como era no passado, de quando a madrasta dela chegou lá, e tudo isso vai sendo revelado aos poucos, vai sendo falado aos poucos, de uma maneira assim bem interessante. Então foi uma bela de uma surpresa, toda essa rapidez assim das coisas acontecendo. Eu realmente fiquei muito surpresa, porque da última vez que eu falei com vocês, né, que eu estava nos primeiros capítulos do livro, a Chayori estava ali ainda, descobrindo a sua magia, sem entender muito bem como funcionava. Aparentemente tudo estava perfeito, né, até então. Ela estava dentro do castelo, com os irmãos dela e com o futuro marido. Gente, depois disso aconteceu tantas coisas. A Chayori descobriu quem era o dragão que ela viu no lago no primeiro capítulo. Ele é um jovem dragão, né? Então tem mais ou menos uma idade bem parecida com a Chayori. Então eles logo já se conectam e se identificam por terem uma idade muito parecida, né? Estarem meio que na mesma idade ali, adolescente. E ele, na verdade, é muito prestativo. Então ele quer ajudar a Chayori, quer ajudar ela a conhecer a magia dela, enfim. A Chayori no começo ela fica meio desconfiada, porque, né, os dragões não são seres tão conhecidos pela sua lealdade e tudo mais, então a Chayori tem um pouco de ressentimento, porém ela quer descobrir mais sobre a magia dela, ela quer desenvolver toda essa parte, então ela acaba confiando no dragão e eles desenvolvem uma amizade bem bonitinha. A autora, ela tipo meio que pulou, assim, sabe? Aí depois de 2 meses que eles estavam ali se vendo todos os dias escondidos pra a Chayori aprender sobre a magia dela. Nessa parte eu senti um pouco de falta, porque apesar de a gente ter ali várias cenas detalhadas da dinâmica deles, do relacionamento sendo construído, essa questão de ter pulado para 2 meses depois, fica ali meio que um gap. Então eu, pelo menos, não senti tanto a conexão dos dois sendo formada, porque foi rápida. Mas, agora que a história já se desenvolveu, eu entendo que a autora fez isso porque, na verdade, justamente ela queria já pular pra ação, sabe? Então o dragão ele vai ter o seu papel principal ali na trama mais pra frente, não agora. E é justamente com o dragão que a Chayori descobre que a madrasta dela tem poderes, e poderes muito fortes, muito poderosos. Isso atiça a curiosidade da Chayori e ela decide investigar mais a fundo. Ela é descoberta pela sua madrasta e a madrasta dela joga essa grande maldição, que é toda a trama da história, né, a trama principal. Ela transforma os 6 irmãos da Chayori em aves e ela joga uma maldição em cima da Chayori pra ela ficar com um balde na cabeça e que ninguém pode reconhecer ela, ninguém pode saber quem ela é, e se ela emitir qualquer som, qualquer palavra, um dos irmãos dela vai morrer. E a Chayori fica assim completamente assustada com tudo isso. E os 6 irmãos dela lá estão lá como aves
Os coitados também não conseguem contar pra ninguém, não conseguem, enfim, nem ir até atrás do pai. Eles tentam várias maneiras, mas todas são impedidas pela sua madrasta. E neste momento em que eles são virados em aves, né? E a Sayori fica com esse negócio na cabeça, a madrasta expulsa todos os 7 do castelo e eles ficam desaparecidos. É então que eles são divididos. A Sayori vai para uma ilha bem distante ali do reino de Kiata. Então a Sayori não sabe nem aonde estão os irmãos, ela não sabe nem quem são, porque eles são aves. Então ela fica ali bem perdida, sozinha, sem conseguir falar, porque se ela falar, um deles vai morrer. Sem poder falar quem ela é também, assim, né, gesticular quem ela é. E aí que ela tem que realmente amadurecer, sabe? Ela realmente tem que se esforçar e dar o melhor de si pra conseguir tentar sair daquele lugar e tentar também bolar um plano pra tentar achar os irmãos dela e conseguir, né, desmascarar a madrasta dela. São mais alguns meses nessa tentativa e tudo mais, mas que são muito boas pra personagem amadurecer e também passa rápido, né, porque não é o foco da autora ficar detalhando todos esses passos. Com um pouco que a Sayori fala em relação aos irmãos dela, a gente percebe que ela não tem um relacionamento assim tão grandioso e carinhoso com todos eles, né? Cada irmão tem meio que uma obrigação diferente ali no castelo, né? Então o irmão mais velho dela vai assumir o trono, então assim, meio que cada um começa a ficar muito ocupado com as suas funções e ela acaba também se distanciando de vários deles. E quando eles se reencontram e eles percebem todo o esforço que a Sayori fez pra manter eles vivos, de ficar meses sem falar e tudo mais, assim, eles se simpatizam muito com ela e se ficam muito gratos também por todo o esforço dela. É muito bonito de ver essa reunião de todos, porque ver todos eles unidos e também todo esse relacionamento deles mudarem de uma forma muito bonita, assim, sabe? Eu gostei bastante desse reencontro. Confesso que não esperava que fosse ser assim. Eu esperava, não sei, eu esperava outras coisas, assim, talvez mais drama. Mas eu achei muito legal mostrar a união deles em meio a um tempo tão difícil. E eu acho que o que eu mais gostei também nessa parte é que enquanto eles estavam separados, eles foram atrás de respostas. Então, principalmente os irmãos da Sayori, que tinham essa mais liberdade de serem pássaros, né, de conseguirem ficar voando e tudo mais, eles tiveram muito mais tempo de realmente procurar respostas, de tentar solucionar o problema. E eles encontraram um feiticeiro ali que falou que a madrasta deles era muito poderosa e que provavelmente esse poder todo vinha de uma pérola no coração dela. Então eles tinham que tirar essa pérola e quebrar como se fosse quebrar a pérola, né, pra fazer com que ela perdesse o poder dela. E aí sim eles conseguiriam, de alguma forma ali, né, vencer toda essa questão. Mas não é simples assim, né? Não é simples assim ir lá pegar a pérola do coração dela e enfim, né? E uma pessoa com magia seria muito mais fácil fazer toda essa questão, né? Então lá se vai eles nessa jornada pra capturar a pérola. Eles precisam fazer como se fosse uma rede de pesca, sabe? Então eles começam a fazer toda essa questão, se organizar, que vai demorar um tempo, porque eles têm que fazer manualmente, né? É interessante como a história sempre tem ali o tempo, né, de acontecer as coisas, então meses e meses e meses e meses. Mas na leitura é assim, em 37% tudo isso aconteceu, tipo, é muita coisa. Eu me surpreendi com o desenvolvimento da história, me surpreendi com vários personagens, assim, principalmente os irmãos da princesa. Não achei que eles fossem ter toda essa empatia com a princesa, de reconhecer o esforço dela, sabe? E também eu gostei muito de ver todos eles unidos. E é isso, gente. Tô vendo que essa leitura vai ser muito legal, tá me surpreendendo muito e eu estou me conectando muito com os personagens e muito ansiosa. Foi só eu falar que eles estávamos unidos, né? Que cada um foi para um lado. Foi só eu elogiar que tava linda a união deles, eles trabalhando juntos e tudo mais, os irmãos dela apoiando a princesa, só ladeira abaixo a partir daquele momento até agora. Cheguei em 75% dessa leitura e, gente, como passou rápido. Sinceramente, eu nem percebi que eu passei 50% do livro. Quando eu vi, eu já estava assim, tipo, a história já estava se encaminhando pro final e eu, meu Deus, estamos chegando naquelas últimas 100 páginas. Então é claro que o ritmo da história continua tendo aquela pegada bem rápida, as coisas acontecendo. E, minha gente, a história tomou um plot twist assim gigantesco, porque eles mais uma vez se separaram. Porém, eles não só se separaram,
a princesa Chayori, ela acabou se encontrando em um outro castelo de uma família ali, muito nobre, que ela conhecia ali de Kiata. E esse castelo se localiza justamente numa parte ali que é muito fria, a qual a princesa não tinha a mínima vontade de conhecer, a qual a princesa simplesmente não queria nem pisar os pés ali. E cá está ela, presa nesse castelo, ela tem que continuar nesse castelo, ela não consegue revelar a identidade dela por conta da maldição. Enfim, né, toda aquela história. Ela se vê ali bem surpresa porque ela encontra um lugar de abrigo. É claro que é um abrigo ali com algumas cobrinhas, né, mas ainda assim é um lugar ali, um refúgio em que ela pode ali também se sentir um pouquinho segura e encontrar também ali alguns momentos em que ela pode refletir sobre as coisas que estão acontecendo, tentar entender tudo isso e ajeitar tudo isso de alguma forma em seu coração e se preparar também para a batalha ali final, pela grande coisa que vai acontecer, a luta que ela vai ter contra a madrasta dela e toda a missão, né, que ela tem ali final, que vai ser muito difícil. Se até agora não foi fácil, o final não vai ser menos ainda. Mas esse momento ali, esse abrigo que ela encontra, também é muito bom para a princesa pensar sobre o passado. Ela fica pensando muito sobre a madrasta dela. Ela quer encontrar uma razão, tipo, ela quer entender por que a madrasta dela fez isso e como que ela e os irmãos dela nunca perceberam. Surpreendendo apenas a Chayori, né? A madrasta dela fez ali um pequeno encanto, uma pequena magia para que a Chayori não lembrasse ali de algumas coisas que aconteceram entre as duas. Ela acha que talvez isso esteja ligado com tudo isso que esteja acontecendo, que de alguma forma a madrasta dela sabia que ela teria que fazer alguma coisa nesse sentido e se afastou da Chayori. Enfim, essa pelo menos é também a minha teoria, de que a madrasta da Chayori sabia que ela precisava fazer isso pra conquistar o trono, enfim, talvez ela esteja também aliada ali com o outro lado que queira tomar o trono. Mas assim, boa parte do que a gente sabe sobre a madrasta da Chayori, né, é só suposições. Como os irmãos estão mais uma vez separados, a gente tem quase nenhuma interação com os irmãos da Chayori, porque ela nem sabe onde eles estão e ela nem vê eles depois que toda a trama, né, vai buraco abaixo. Mas essa parte da história é interessante porque ela foca um pouco na magia. Então nós temos ali alguns elementos mágicos, né? A Chayori tentando entender ali algumas coisas e também algumas criaturas mágicas. Principalmente sobre venenos, sabe? E criaturas assim, tipo animais sobre feitiços. Mas é muito complicado porque a Chayori não tem muitas informações e como ela não consegue falar, não dá pra ela ficar falando, né? Tipo, escrevendo, se comunicando com outras pessoas sobre esse tipo de coisa. Então fica tudo muito suposições, fica tudo muito vago, cheio de mistérios e incertezas. Não tivemos ação, mas tivemos muito drama. Esse lorde desse castelo, esse lorde mexe com o coração dela, mesmo que ela hesite muito, mesmo que ela não queira. E eu tô curiosa pra saber como que isso vai se desenrolar. A gente já sabe, né? Mas de acontecer sempre é melhor. Eu acho que a coisa mais emocionante de ver nessa parte, assim, que a história acaba sendo mais focada no drama, é justamente o desenvolvimento da personagem. Enquanto a Chayori tenta também pensar em todas essas questões, de tentar achar razões para tudo isso, tentar também encontrar forças para enfrentar esse momento difícil, que ela vai ter que enfrentar ali no futuro, muito em breve, ela também começa a repensar sobre si mesma. Algumas coisas do passado são trazidas à tona, e ela começa a repensar em como as atitudes dela do passado sempre estavam ali girando em torno dela mesma. Girando em torno do interesse que ela tinha, do que ela queria fazer, do que ela não queria fazer, e pouco ela pensava sobre as outras pessoas e como isso afetaria outras pessoas. Eu diria que essa parte também, além de drama, ali tiveram muitos mistérios, né? Então a gente tem novos personagens que a gente fica meio tentando entender qual vai ser as intenções desse personagem, né, ali com a Chayori. Eu tô bem animada pra esse final, tô bem curiosa, tem ali algumas pequenas teorias do que pode acontecer. Eu acho que não vai ser tão fácil assim, né, toda essa questão, vai ser simplesmente chegar na madrasta dela, roubar a pérola, né, do dragão e simplesmente tudo isso acontecer. Então eu acho que vai ter muito drama envolvido, talvez ela não consiga roubar a pérola. E uma coisa que eu estava pensando hoje é que o nome do segundo livro é A Promessa do Dragão, né? E o dragão que ela conhecia lá no começo do livro, ele faz a Chayori prometer que ela vai devolver essa pérola pros dragões, né, porque pertence a eles. E a Chayori fala, tipo, ok, eu não quero essa pérola. Mas, como o segundo livro tem esse nome, A Promessa dos Dragões, eu tô em dúvida se algo no final não acontece, alguma promessa ali, em que a Chayori vai ter que se aventurar, vai ter que talvez até mesmo tentar fazer com que os dragões façam o prometido. Enfim, já tô até aqui pensando no segundo livro, gente.
89% da leitura, quase no finalzinho, e vocês não acreditam no que chegou aqui. Minha gente, eu fiz uma compra ontem, chegou assim muito rápido, e preciso mostrar pra vocês. Eu comprei o segundo livro de Os Seis Grus. Gente, eu não me aguentei. Essa história, assim, é simplesmente incrível. Eu tô muito ansiosa pra ler esse segundo livro, igual eu falei pra vocês no último update, então eu acabei comprando. Porque, assim, depois que eu terminar esse livro, eu já quero, tipo, engatar o segundo livro. Essa história realmente me pegou muito, então eu comprei. O livro é em inglês, paperback, né? Essa edição, tipo, ela é bonitinha. A capa dela é como se fosse uma pintura, sabe? É bem bonitinha, assim, bem detalhada. Em breve vocês verão também o vlog do segundo livro. Leitura concluída. Gente, eu me apaixonei por esse livro, que história encantadora. No final, ali, alguns mistérios são revelados, mas é claro que alguns mistérios são deixados para o segundo livro. Principalmente ali, a madrasta, né, dos príncipes e da princesa. Isso é bem comentado, porque eu acho que é, na verdade, o ponto principal da história, né, até mesmo era isso que estava a sinopse, né. E eu, assim, já tinha comentado com vocês que eu achava muito legal essa jornada da Chayori, assim, de amadurecer, de ver o mundo, de tentar encontrar respostas, assim, realmente é muito lindo ver ela nessa jornada. E esse final, assim, realmente tentando colocar em sentido no que a madrasta dela fez, não foi diferente. Também foi muito emocionante, foi um momento em que as duas se conectaram demais, em que tiveram também algumas revelações que a Chayori lembrou ali, né, dessas memórias perdidas. No começo, assim, que eu percebi que tava mudando um pouco essa questão da madrasta dela, né, eu comecei a achar que talvez a autora quisesse fazer ali, né, tipo, o vilão mais humanizado, né, mas eu percebi que na verdade não. É um plot twist bem interessante, eu gostei muito do desenvolvimento. Se eu achei que o livro inteiro tinha uma pegada muito rápida, o final, então, foi assim, muito bom. Eu tinha falado pra vocês que eu achei que ia ter esse confronto com a madrasta, mas assim, foi de uma forma diferente do que eu tinha imaginado, do que eu tinha esperado. Mas foi ainda melhor, como eu disse pra vocês, assim, eu acho que o livro também já tava meio que mostrando que ia ser desse jeito, eu que tava com a cabeça em outro lugar. E é claro que no final, além ali de algumas coisas terem acontecido, né, e tal, pra reunir todo mundo junto, né, alguns mistérios terem sido revelados, mas alguns mistérios terem sido deixados ali abertos pro segundo livro. A conclusão da história foi muito boa. Deixou ali aquele mistério pro segundo livro, deixou o leitor intrigado, pelo menos me deixou intrigada. E na verdade, né, ali a aventura não acabou. O que aconteceu, na verdade, foi que a Chayori conseguiu acabar com uma maldição, né, que era realmente ali o intuito de todo mundo, né, acabar com a maldição. Porém, ali algumas coisas que foram acontecendo no meio do caminho, né, de acabar com essa maldição, é que vai dar ali a trama pro segundo livro. No modo geral, apesar de algumas coisas terem sido ali colocado o ponto final e tudo mais, eu achei que a parte da magia ficou ali um pouco suspensa demais. Eu não sei se o próximo livro, talvez nós temos ali mais respostas. Como o próximo livro, né, tem esse nome de A Promessa do Dragão, eu acredito que vai ser um livro que a Chayori vai ter ali como companheiro bastante o dragão ali do começo da história desse primeiro livro. Então talvez os seres mágicos sejam mais explorados ali no segundo livro, a magia em si, até porque ela vai ter ali como companheiro um ser mágico, né? Mas nesse primeiro livro, assim, eu confesso que eu esperava ter visto mais e ter, assim, tipo, mais respostas. A gente até vê bastante seres mágicos, vê bastante demônios, feiticeiros e tudo mais. Porém, assim, não tem muitas explicações, isso não é muito detalhado, não é muito bem explicado, porque a Chayori mesmo não sabe muito sobre, além do que é falado nas lendas. Foi um livro que me trouxe muitas surpresas e eu fiquei muito feliz de ler esse livro, porque assim, me apresentou num mundo muito legal, muito gostoso. Trouxe aquele quentinho pro coração, sabe? Que Ata parece ser um lugar tão incrível. Eu realmente me apaixonei pelos personagens e fiquei impressionada com quanto tudo isso me impressionou, com quanto tudo isso me encantou.
Esse livro aqui, pra mim, ele tá muito na vibe de A Noiva do Deus do Mar, né, que eu li anteriormente, que até foi por isso que eu comecei a ler esse livro, porque eu também achei que ele tinha a mesma vibe. E sim, ele tem a mesma vibe de A Noiva do Deus do Mar. Apesar de A Noiva do Deus do Mar falar muito sobre deuses, né, esse livro aqui fala mais sobre magia, sobre feitiços e feiticeiros. E também esses dois livros me lembram muito de A Fúria e a Aurora, que é também um livro assim que eu li esse ano, que simplesmente eu me apaixonei pelo livro. E pra mim tem a mesma vibe também, de magia, aquela mulher forte que vai se descobrindo com o desenrolar da história, com a aventura. E Fúria e Aurora também é mais focado em magia, assim como esse, tipo, não tem tanto essa questão de deuses, assim. E todos os três livros têm muitas lendas, têm muitas mitologias. A Fúria e a Aurora ser baseado mais nessa questão mais árabe, né? E A Noiva do Deus do Mar e Os Seis Grus ser mais focado na questão asiática, ainda assim são histórias incríveis. Pra mim os três livros têm a mesma vibe. Se você gostou de algum desses, você vai gostar dos outros também. E foi esse o vídeo, esse foi esse vlog, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Me contem aqui nos comentários indicações de mais livros nessas vibes assim, sabe? De recontos, de histórias asiáticas, desses mundos assim, bem místicos e mágicos. Eu simplesmente estou apaixonada e quero ler mais disso, e fico muito feliz de ter conseguido sair de uma ressaca literária com esses livros maravilhosos. Eu vejo vocês no próximo vídeo, provavelmente no vlog do segundo livro dessa duologia, e até o próximo vídeo.